Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 12 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Servir a Deus ou se servir de Deus? Hoje, meditando sobre esses 10 leprosos curados, dos quais só um volta para agradecer, entendemos a diferença entre cura e salvação. Todos foram curados, mas somente um foi salvo, como fala o versículo final. A cura toca o corpo, mas a salvação toca a alma. 9 leprosos se servem de Deus e o esquecem. Um recebe a cura e agradece, ou seja, se abre ao amor de Deus, à comunhão com Ele, e Jesus lhe acrescenta a salvação. Olhe o que um obrigado pode encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 aonde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Nos tempos antigos, os rabinos de Israel costumavam dizer que a diferença entre um homem e um animal está no fato que o homem agradece a Deus antes e depois de comer e o animal não. O agradecimento faz parte do nosso ser autenticamente homens e mulheres, com a consciência, com a nobreza de alma que nos aproxima a Deus. Jesus cura os 10 leprosos, mas somente um volta, e esse fazia parte de um povo segregado, os samaritanos, considerados hereges, excomungados, condenados. Muito devemos refletir sobre a ingratidão dos bons, ou pelo menos de quem se acredita bom. Existem pessoas que acham que tudo lhe é devido, que qualquer gesto de amor que recebem nada mais é do que merecem. Aliás, mereceriam mais. Essas pessoas afastam qualquer amigo, acabam se isolando porque não conseguem sentir amor, são cegas. Como seria bom perceber o amor que parte do outro? Isso nos faz muito felizes. Mas se eu acho que o outro tem obrigação de me amar, então eu nem falo obrigado. Onde tudo é obrigação, não há espaço para o amor. O egoísmo e a soberba nos tornam refratários ao amor, faz-nos perder a sensibilidade. Se eu acho que tudo me é devido, então nem passa pela minha cabeça que exista amor. Quando o outro faz um gesto gentil para mim, nada mais faz do que a sua obrigação. Então, qual é o espaço do amor? O outro pode me amar,
e quanto calor e alegria viria desse gesto de amor. Mas se eu acho que ele era obrigado a fazer isso, então não vejo amor, não sinto amor. Sinto somente a minha soberba, que me deixa frio, sem amor, sem relacionamento. Irmãos, a palavra obrigado nos faz entrar no relacionamento de amor, enquanto a cegueira do tudo me é devido me deixa frio e triste. Quem não fala obrigado perde o melhor da vida, porque não enxerga o amor. Não sente o amor do outro, não consegue entrar em relação com ninguém, é uma máquina fria. A palavra obrigado constrói o paraíso na nossa vida, nos faz viver na gratuidade do dom, nos faz saborear as maravilhas surpresas do amor. Quem considera tudo devido é um urso egoísta. Quem sabe agradecer por tudo é um beija-flor, que passa de flor em flor. Sem um obrigado, o mundo se torna escuro e triste, por fora e por dentro. Mas com o obrigado, você cria sempre novos laços de amor. Por causa da doença, os leprosos viviam em colônias fora da cidade. O sofrimento fazia com que as diferenças de nacionalidade e o ódio epocal fossem colocadas de lado. Tanto os leprosos judeus quanto os samaritanos enfrentavam uma morte lenta, e por essa razão não tinha outra opção senão a de se ajudarem uns aos outros. Os 10 leprosos, de alguma forma, ficaram sabendo que Jesus tinha o poder de curar os enfermos e, por esta razão, aproximaram-se de Jesus e de seus discípulos. Como não podiam ter contato com eles, clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Jesus, dessa vez, não tocou os leprosos para curá-los. Ele disse simplesmente: vão mostrar-se ao sacerdote. Os leprosos obedeceram prontamente, pois sabiam o significado da ordem de Jesus. Só um sacerdote poderia declarar um leproso limpo, curado. Uma vez que o sacerdote certificasse a cura, a pessoa estava pronta para ser reintegrada à sociedade. Quando os 10 começaram a deixar o povoado, foram curados. De repente, suas mãos e todo o seu corpo foram completamente limpos da lepra. Depois disso, os 9 continuaram o seu caminho e um deles resolveu voltar para agradecer a Jesus pela cura. Ao encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a agradecê-lo. Por incrível que pareça, este homem era samaritano. Ali estava um samaritano agradecendo um judeu pela cura recebida. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor, desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Todos os 10 foram curados, mas apenas um foi duplamente abençoado. O samaritano foi o único daquele grupo que foi salvo fisicamente e espiritualmente. Isso porque ele teve uma fé salvadora. Ele soube agradecer, entrou em comunhão com Jesus, reconheceu Jesus pelo que ele era, o Salvador, o seu Deus. O agradecimento é a vida de Deus, o respiro de Deus, o respiro do amor. Quem não agradece não ama e não permite que os outros amem. Para no presente que recebeu, ao invés que se abrir ao doador que lhe deu o presente. Onde tudo é devido, só há escravidão. Onde tudo é gratuito, aí há amor. O amor é uma moeda. Numa face está a gratuidade e na outra está o agradecimento. Quem não agradece está fechando as portas para o amor.
Papa Francisco assim comenta esse trecho. Ao longo da estrada que o leva à morte e à ressurreição, Jesus encontra 10 leprosos que vêm ao seu encontro. Para a distância, gritam o seu infortúnio para aquele homem em quem a fé deles intuiu um possível Salvador. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Estão doentes e procuram alguém que os cure. Em resposta, Jesus disse-lhes que fossem apresentar-se aos sacerdotes, que segundo a lei estavam encarregados de constatar uma eventual cura. Dessa forma, não se limita a fazer uma promessa, mas põe à prova a sua fé, pois naquele momento os 10 ainda não estão curados. Recuperam a saúde enquanto vão a caminho, depois de ter obedecido à palavra de Jesus. Então todos, cheios de alegria, se apresentam aos sacerdotes e seguem depois pela sua estrada, mas esquecendo o doador, ou seja, o Pai que os curou por meio de Jesus, seu Filho feito homem. Apenas uma exceção: um samaritano, um estrangeiro que vive marginalizado do povo eleito, quase um pagão. Este homem não se contenta com ter obtido a cura através da sua própria fé, mas faz com que uma tal cura atinja sua plenitude, voltando atrás para expressar a sua gratidão pelo dom recebido, reconhecendo em Jesus o verdadeiro sacerdote, que depois de o ter erguido e salvado, pode fazê-lo caminhar acolhendo-o entre os seus discípulos. Como é importante saber agradecer, saber louvar por tudo aquilo que o Senhor faz para nós. Assim podemos perguntar-nos nós também: somos capazes de dizer obrigado? Quantas vezes dizemos obrigado em família, na comunidade, na igreja? Quantas vezes somos capazes de falar obrigado a quem nos ajuda, a quem está ao nosso lado, a quem nos acompanha na vida? Muitas vezes consideramos tudo como se nos fosse devido. Isto acontece também com Deus. É fácil ir ter com o Senhor para pedir-lhe qualquer coisa, mas voltar para lhe agradecer, isso é difícil. Por isso, Jesus sublinha fortemente a falta dos 9 leprosos ingratos. Não foram 10 que foram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Irmãos, essas reflexões nos ajudam a compreender melhor o texto que a liturgia hoje nos oferece. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 aonde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem e escrevê-las no nosso caderno.
Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver agradecidos, agradecer continuamente a Deus por tudo o que nesse dia nos acontece. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Jesus, tem compaixão de mim. Paz e alegria a todos. Sou um samaritano, voltou para agradecer. Paz e alegria a todos. Tudo que Deus faz tem um porquê, mesmo que eu não consiga entender, mesmo que tribulações me cerquem. Deus sabe o que faz, Ele não erra, Ele não demora, Ele capricha, e o seu relógio não atrasa, até seu silêncio é resposta. Eu aceito o seu sim e o seu não, mesmo que o dia seja mau, Deus está no controle de tudo, mesmo que eu não possa entender, no meu silêncio profundo. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Nunca me abandonou, na alegria ou na dor. O Senhor escreveu em minhas linhas tortas uma nova história. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Nunca me abandonou, o Senhor sempre está comigo. Gratidão a ti, Senhor. Ele não demora, Ele capricha, e o seu relógio não atrasa, até seu silêncio
silêncio é resposta. Eu aceito o seu sim e o seu não. Mesmo que o dia seja mau, Deus está no controle de tudo. Mesmo que eu não possa entender,